Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós estamos encerrando a nossa série sobre família, a nossa série que se chama Em Obra, Construindo Famílias Fortes, e eu convido você a que abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, dos versos 3 a 6, Efésios 1, de 3 a 6. Nós utilizamos aqui a nova versão transformadora, a NVT, que está disponível na maioria dos aplicativos, mas se você não tiver, não tem problema, você consegue acompanhar em outra versão, Efésios 1, 3 a 6, e a gente tem aqui também projetado o texto. Diz assim o texto da palavra de Deus: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para louvor da sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, te pedimos nessa noite que fales conosco, fales ao nosso coração, nos des graça, ó Deus, para compartilharmos da Tua palavra e aprendermos de Ti. Fala conosco, pastoreia a nossa vida por meio da obra do Teu Espírito, cativa nosso espírito e coração, para a glória do Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Bom demais. Nós estamos na última mensagem dessa série sobre família, e se você esteve aqui conosco durante todas as mensagens, você acompanhou todos os desdobramentos dela, todos os pormenores dessa série. Nós falamos sobre a relação de marido e mulher, sobre pais e filhos, sobre discipulado na família, sobre comunicação. Patrick falou sobre comunicação. Falamos sobre o homem bíblico, sobre a mulher bíblica, falamos sobre muitas coisas, e hoje nós encerramos falando sobre a igreja, que é a família que o Senhor Deus nos dá. Eu não sei se você já viu esses vídeos que fazem uns reacts assim, de fotos de famosos de perto, porque no filme sempre fica parecendo que os famosos são perfeitos, né? A pele deles é perfeita, o cabelo deles é perfeito, parece que eles não têm nenhuma dificuldade, eles não têm nenhum problema, parece que eles acordam perfeitamente, que é o caso da maioria de nós aqui, né? Que é, cara? Não é o caso. A gente acorda, é só perrente, marquinha, a gente tem, né, a foto não fica boa, leva 500 poses para sair uma foto boa. Mas às vezes saem uns vídeos desses reagindo aos artistas e às celebridades, em como eles são de fato. Alguém consegue uma foto deles indo ao supermercado, indo a uma loja, uma foto da pele, do cabelo sem pentear, e você percebe que eles são normais. E você já percebeu que quanto mais perto nós estamos, mais nós vemos as imperfeições? Já viu aqueles espelhos, às vezes tem em hotel, tem gente que até compra para passar raiva em casa mesmo, aqueles espelhos que ampliam você, que vê bem de pertinho? Não pode ter aquilo, gente. Tem que ser espelho que deixa bem de longe, embaçadinho, assim, para você ficar com a autoestima lá em cima. Mas tem gente que gosta desses espelhos que leva bem pertinho e você começa a ver essas imperfeições, essas ranhuras do seu não uso do Rinil. Gastou o dinheiro do Rinil no Morango do Amor, comprou um monte de Morango do Amor, não comprou Rinil, e aí você vai lá e vê os resultados disso. É assim que acontece. E aí talvez durante estas mensagens sobre família, você tenha se deparado com uma série de ranhuras e falhas da sua própria família. Quando a gente vai falando aqui sobre os modelos ideais de família, tanto das estruturas familiares ideais, quanto das relações ideais a partir da Escritura, talvez você olhe para algumas delas e diga assim: Lucas, eu entendi o que você falou, mas não se aplica a mim, não é o meu caso, minha família nunca vai ser isso aí que você está descrevendo. Infelizmente eu não tive esses pais, eu não fui criado assim, ou eu sinto muita dificuldade de replicar esse modelo bíblico na minha casa.
quando eu olho para esse modelo bíblico do que é ser um homem, ou do que é ser uma mulher bíblica, do que é ser um filho que obedece, ou de ser um pai que exige obediência à autoridade bíblica justa, correta e não pecaminosa e agendada na vida dos filhos, eu percebo que assim, de fato, há muitas ranhuras, há muitos defeitos. Talvez alguns desses defeitos sejam reparáveis. Essa é a nossa intenção com essa série, reparar os possíveis defeitos na trajetória da nossa família, que não é ideal nem de longe, mas ao mesmo tempo, talvez no processo de compartilhar e ouvir essas mensagens, você note que há traços familiares, há relações familiares, desafios na história da tua família que sejam irreparáveis, percebe? E porque na maioria das vezes depende de outros, depende de terceiros e não apenas de você, porque naquilo que depende de nós, a gente vai lá e faz, a trancas e barrancos, dando o nosso melhor, no nosso tempo, mas a gente vai lá e faz. Agora, no que diz respeito aos outros, no que diz respeito ao que já se passou, e que não pode ser, o tempo não pode voltar atrás, para que as coisas sejam refeitas, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com estas coisas? Quando a gente fala sobre família, via de regra, o nosso coração é levado para esse ambiente dos nossos laços sanguíneos, das pessoas que nasceram do mesmo sangue, são nossos parentes próximos, que moram conosco, que fazem parte do nosso dia a dia. Mas há um desdobramento, e é por isso que eu gostaria de encerrar com essa mensagem, há um desdobramento do que é ser uma família na Escritura, que não está aqui apenas para contornar, para reparar de maneira ainda assim, bem singela, um band-aidzinho num corte feito por um facão, os defeitos colhidos na sua história. Não, a família apresentada pela Escritura, ela não é apenas um pequeno reparo, um remendo sem vergonha, ela é na verdade a forma final da família. A família que nasce a partir da obra de Cristo é a forma final da família. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente, mas você já notou que haverá um tempo onde não estaremos reunidos mais e exclusivamente aqueles que têm o mesmo sangue que a gente. Haverá um tempo em que estaremos unidos aqueles que creem no mesmo Deus, acima e de maneira muito superior aos laços que nós criamos uns com os outros. O texto que nós lemos não fala necessariamente só sobre família, é um texto mais abrangente. Paulo está aqui celebrando como uma espécie de hino os desdobramentos da obra trinitária do Pai, do Filho e do Espírito, naquilo que o Pai fez, naquilo que o Espírito fez, naquilo que o Filho fez, de como Deus, de maneira poderosa, em suas três pessoas, foi se desdobrando para demonstrar seu amor por nós de diversas formas. Mas eu acredito que ainda assim o texto tensiona para nos apontar sobre a família que se forma a partir da obra do Filho. Por isso eu gostaria de falar com você a respeito de três coisas, minimamente. A primeira delas sendo a bênção da nova família que nasce. Olhe comigo o versículo de número 3. O versículo diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Esse versículo é muito poderoso e pertinente, porque o texto está dizendo é que não há uma única bênção espiritual, ou seja, não há nenhum desdobramento da bondade espiritual ao nos dar da sua graça que seja progressivo. Todas as coisas são dadas na obra de Cristo, todas elas. Não é que Deus dá apenas um ingresso inicial da vida cristã, e conforme o tempo vai passando, a gente vai ganhando essas coisas, a depender do nosso trabalho, do nosso esforço. Às vezes isso pode até acontecer, você tenha aprendido assim alguma tradição teológica da qual você veio, você já ouviu alguma coisa assim, que você vai ganhando bênçãos de Deus, vai recebendo graças e dons e bênçãos e seja lá qual for o nome que as pessoas dão para as coisas, conforme você vai se relacionando com Deus. Mas esse não é o caso, não é esse o caso.
É claro que há bênçãos dadas por Deus que vão se desdobrando no tempo e no espaço, como por exemplo a nossa santidade. Nós vamos sendo santificados diariamente, mas com a obra de Cristo recebemos já o pacote todo, recebemos o pacote fechado de bênçãos graciosas de Deus para aqueles que Ele decidiu amar. Essas bênçãos se desdobram às vezes antes, depois, aqui ou ali, mas o pacote vem completo. E um dos desdobramentos do que o apóstolo Paulo aqui vai chamar de todas as bênçãos espirituais é o fato de que a obra de Cristo nos faz filhos de Deus pelo método da adoção, o que já nos faz notar que essa história de que todo mundo é filho de Deus é uma grande papagaiada, né? Ah, porque todo mundo é filho de Deus. Não é, nem todo mundo é filho de Deus. A depender do time que você torce, então menos ainda, né? Né, Mateus? Não são todos que são filhos de Deus, nem de longe. Ser filho de Deus, experimentar uma parcela ou um dos desdobramentos desse grande guarda-chuva de bênçãos, dessa cesta básica de bondade que Deus nos dá, uma destas coisas é, Deus nos dá uma família. Porque se somos feitos filhos de Deus, Ele nos fez irmãos de outras pessoas que também são filhos de Deus. Mais do que nunca, se somos filhos de Deus, somos irmãos do Filho de Deus, Cristo Jesus. Portanto, Deus está nos dando uma nova família. E perceba, essa nova família, como eu falei, ela não é uma sutura, ela não é um band-aid, ela é o plano final de Deus para o seu povo. Porque as relações humanas familiares são limitadas. Quando você olha para a sua família, talvez você possa se sentir fadado ao fracasso. Enquanto eu pensava um pouco sobre esse cenário das nossas relações familiares, e eu fiquei pensando nos irmãos da igreja aqui, fui trazendo à memória cada família, cada irmão, eu fiquei tentando pensar assim, deixa eu ver se eu acho uma família aqui na minha memória, que tem todas as relações familiares perfeitas. Gente, eu espremi minha cabeça, mas eu achei, não achei nenhuma única família. Me desculpe, meu irmão, se você achou que eu ia sortear o seu nome aqui agora. Não, fiquei procurando, eu falei assim, não, mas fulano não fala com o irmão. Beltrano. Mas fulana, não, fulano não fala com a mãe. Não. Mas fulano, não, fulano tem trauma do pai que era uma pessoa. Fulano não se dá bem com os filhos. E fulano foi atropelado pelo avô. Não, fulano apanhava de fio de PlayStation. Eu fui só lembrando assim, uma coisa atrás da outra. Eu falei, gente, e também a nossa própria família, minha família, a família da Giovana, e fomos notando que todas as famílias são defeituosas. Todas as famílias são defeituosas. Faça esse exercício agora. Faça esse exercício mental agora. Qual é a parcela defeituosa da tua família? Às vezes a pessoa está aqui, não é para apontar. Por favor, tá? Não, Dani, por favor, não aponta. E aí, se lembrou? Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Todo mundo tem alguma relação que pode não ser uma relação fim do mundo, né? Mas, de alguma forma é truncada. Às vezes já foi melhor e não está tão bem. E muitas vezes por razões que não são tão reparáveis assim. Muitas dessas relações às vezes são irreparáveis. Elas se construíram no tempo e elas não podem ser ajustadas. São feridas, distâncias, desentendimentos, que vão apontar para o fato de que, por mais que a gente se esforce por balançar e hastear a bandeira da família como ambiente final de proteção e resguardo e cuidado, a família não é esse lugar. Não é esse lugar. Talvez você já tenha ouvido dos seus pais o seguinte: olha, deixa eu te falar, principalmente quando a gente é adolescente, pais adoram falar isso pra gente não, quando somos adolescentes. Você tem seus amiguinhos, mas quem sempre vai estar aqui por você é eu e seu pai, sou eu e a sua mãe. Nós que amamos você de verdade, só nós, mais ninguém, tá? Porque você acha lá com seus amigos que é só kkk, e aqui é só abuso e só tristeza. Tem um amigo também dele falava assim: lá é só risada, aqui é só abuso. Mas não,
Pode acontecer o que for, quem estará aqui para sempre ao seu lado somos nós, até você precisar e descobrir que não era bem assim, que era propaganda enganosa. Portanto, nossas famílias são defeituosas, e no processo de viver a experiência de pais, mães, irmãos, tios, tias, filhos defeituosos, em último sentido, não pode ser a família o lugar de consolo final para os filhos de Deus. De forma que a igreja, então, a igreja não é uma coleção de famílias, a igreja é a família final. A igreja, o povo de Deus, é a família final. Nós não somos apenas um ajuntamento, um agregado aleatório de indivíduos, nós somos um lar espiritual. Quando você se une e se junta a seus irmãos em Cristo, você está em casa, você está em paz, porque naquilo que nos falta em nossas famílias, Deus nos dá uma nova família. A verdadeira bênção não é apenas nascer em uma família terrena, mas ser colocado por Deus em uma família eterna, a igreja, onde irmãos e irmãs se unem por conta da obra de Cristo Jesus. Meu querido irmão, talvez você insista em tentar fazer da sua família, e perceba, essa mensagem de hoje não é um ataque direto à família, não, calma, nem de longe, até porque pelo contrário, o nosso intento com essa série é fortalecer as famílias. Deus criou a estrutura da família, Deus idealizou que um homem e uma mulher se uniriam e teriam filhos, e a família seria a base boa da sociedade. Mas nós estamos partindo do pressuposto de que essas famílias são limitadas, de que elas vão falhar com você. E perceba, meu irmão, às vezes o seu temperamento, a sua personalidade, o seu jeito de encarar a vida, faça com que você não se afete tanto com essas coisas. Tem gente que não liga, né? Meu irmão não fala comigo. Meu Deus, tanto faz como tanto fez, não nem aí. Sigo minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas há muitas pessoas que sofrem profundamente por conta de relações familiares mal formadas. Há pessoas que carregam por anos o fato de que foram maltratadas por um pai, de que foram esnobados e maltratados por uma mãe, de que ouviram isso ou aquilo de um irmão, de um tio, de uma tia. Isso quando essas coisas não se desdobram para coisas até piores, abusos, violências, há quem nem conheça os pais, e algumas dessas coisas, a maioria delas é irreparável, muitas delas acontecendo na infância, por exemplo, um tempo que não vai voltar. As crianças não vão ter a primeira infância de novo, as coisas já foram ditas, as coisas já foram plantadas, e hoje muitas pessoas lidam com profundas feridas por conta destas relações que às vezes até hoje continuam tendo os mesmos padrões. Quantas meninas e mulheres, por exemplo, não compartilham do fato de que não podem ver suas mães, porque suas mães têm o hábito insistente de fazer julgamentos a elas em relação à limpeza da casa, o jeito que organiza as coisas, o jeito que faz isso ou aquilo, porque está assim o assado. Há meninas, há mulheres que quando vão receber as mães em casa, entram num parafuso eterno. A gente estava com alguns amigos essa semana, eu fui pregar lá em Minas Gerais, e uma dessas amigas falou que ela e a mãe dela, elas têm um jeitinho, um traço tóxico de se amar, que é criticar a casa uma da outra. Elas moram em estados diferentes, e aí quando a mãe dela vem em casa, ela já pega e vira a casa de ponta cabeça para limpar a casa, porque ela sabe que a mãe dela vai fazer críticas severas ao jeito que ela limpa a casa. Em uma dessas vezes ela falou: gente, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Ela disse que chamou 15 amigos, 16 pessoas limpando uma casa. Elas viraram de ponta cabeça a casa. Diz que a mãe entrou e falou assim: meu Deus. Ela falou: mãe, como é que você tem mais superpoderes de limpeza do que 16 pessoas? Quando ela viu, a mãe dela já estava jogando cândida no banheiro, lavando o banheiro, entende? Quantas vezes as pessoas não falam: é muito difícil estar perto dos meus pais, são comentários muito duros, são comentários
muito agressivos, muito violentos, as coisas não mudam, eu não consigo ter um relacionamento com meus irmãos, há sempre um ambiente de comparação, aí as coisas, os ânimos começam a se exaltar, eu não me esqueço daquela vez que meu avô disse tal coisa, que minha avó disse tal coisa, e os nossos laços familiares vão, na verdade, revelando que nossas famílias não são tão capazes de preencher o vazio que está dentro do nosso coração. Perceba, a família foi um mecanismo, o desenvolvimento familiar foi um mecanismo idealizado por Deus para a vinda do Messias. Já parou para pensar nisso? Que a vinda de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, se daria pelo desdobramento da família? Todas as promessas, ou a maior parte das promessas feitas aos nossos pais no Antigo Testamento, apontavam para a ideia de um descendente. Mas na mesma medida que é o descendente que traria resposta para todos esses problemas familiares e para o problema do ser humano, vira e mexe, era de fato a família que se colocava como o maior problema para a vinda do descendente. Porque logo quando Deus cria todas as coisas, Abel e Caim já estão brigando, Jacó e Esaú já estão brigando, a mãe preferindo um, o pai preferindo o outro, os irmãos ciumentos jogam o irmão dentro do buraco, um quer matar o outro. As relações familiares não são capazes de promover o Salvador. Percebe? Deus quer que a família crie uma plataforma para a salvação, mas ao mesmo tempo a família não é capaz de dar para mim e para você um senso pleno de salvação, de forma que até para a vinda do Salvador, Deus precisou participar do processo. Maria fica grávida sem um homem, sem a participação de um homem, ela fica grávida por meio da operação graciosa de Deus, fazendo com que ela engravidasse do menino Jesus, e assim por diante. Portanto, nossas famílias são defeituosas. Há um desdobramento do fato de perceber que nossas famílias são desafiadoras, que é o fato de que muitas vezes, quando nós conhecemos o Evangelho, nós perdemos familiares mais ainda por conta do Evangelho. Mas há promessas e descansos para cada um de nós na palavra de Deus. Em Mateus 10:37 o texto diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que quem não está disposto a confrontar os padrões e pecados de suas famílias por amor ao Evangelho, não é digno do Senhor. Quem não está disposto a olhar para a sua linhagem, para seus antepassados, e apontar para os padrões pecadores e pecaminosos deles e dizer: eu não vou replicar esses padrões, eu vou ser diferente, eu vou colocar minha família debaixo do Evangelho, não é digno do Evangelho. E você já notou que em muitos desses casos, escolher por viver a narrativa do Evangelho trará para mim e para você desafetos com nossos familiares. É claro que há sentidos mais extremos de irmãos, por exemplo, em países muçulmanos, que são de fato abandonados por suas famílias, enxotados para fora de casa, ou de famílias muito radicais em suas religiões, que enxotam para fora de casa gente que não quer mais confessar aquela religião. Mas talvez eu e você tenhamos de criar desavenças intencionais com nossas famílias, porque decidimos viver pelo Evangelho, porque decidimos medir e avaliar e incentivar a experiência de nossos filhos a partir da narrativa do Evangelho, e não de uma narrativa moralista ou de uma narrativa legalista, de uma narrativa licenciosa. O texto da palavra de Deus diz em Marcos 10, 29 e 30: eu lhes garanto que todos que deixam casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Isso não significa que agora nós estamos sem família, mas que nós ganhamos uma nova família, multiplicada, muito maior.
O que o texto está dizendo é que a igreja precisa ser o lugar onde essa promessa se cumpre, onde quem perdeu pai, mãe, irmãos e irmãs por seguir a Cristo, ganhe 100 vezes mais pais, mães, irmãos e irmãs, uma nova família. Mas o texto continua e nos fala sobre a adoção, como nós somos transportados do abandono ao pertencimento, nos versículos 4 e 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. E Cristo Jesus é apontado em Romanos 8, versículo 29, como sendo o primeiro entre muitos irmãos. O texto diz: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. De forma que a igreja está aqui e existe para que nós participemos da vida uns dos outros e preparemos uns aos outros espiritualmente para as mudanças que acompanham nossa peregrinação a Sião. À medida que a gente vai caminhando e progredindo na vida espiritual, a igreja é um sistema familiar, de forma que nós utilizamos os nossos dons para edificar uns aos outros em benefício da missão. O fato de que cada um de nós tem um dom específico aponta para o fato de que nós vamos cobrindo as lacunas uns dos outros nessa relação familiar. De forma que, se você foi eleito por Jesus, mas ao mesmo tempo foi ferido por sua família de origem, Cristo adota você para uma família onde não há órfãos espirituais. Essa frase é muito importante. Na família de Deus não há órfãos espirituais. Qual é o consolo para pessoas que não têm relações familiares saudáveis, que não podem se orgulhar de todas as suas relações familiares? Saber que Cristo nos oferta relações familiares saudáveis na casa e na família do Senhor, chamada igreja. Quantos de nós não podemos testemunhar ter encontrado mães, pais, irmãos, gente para conviver conosco e participar de nossa vida de maneira única, Pense aqui, meu irmão, faça uma lista mental das 3 pessoas que você chamaria, 3, 4 pessoas que você chamaria imediatamente para participar da sua vida no momento de dor ou de grande alegria. Provavelmente, para a maioria de nós, os nossos parentes e familiares não estejam nessa lista, ou não nela toda. Percebe? Porque os laços que vamos criando em Cristo Jesus vão nos dando uma família em Cristo. É claro que se os seus familiares de sangue também são familiares em Cristo Jesus, aí é a fome que é a vontade de comer, é o sorvete com chantilly em cima. Mas o ponto é que há muitas pessoas que conhecem a Cristo de maneira completamente isolada. Eu já ouvi gente falando assim: Lucas, eu não consigo ver Deus como pai, porque meu pai foi um péssimo pai, porque meu pai foi ausente, porque o meu pai me batia, porque o meu pai era agressivo, batia na minha mãe, ele brigava com a gente, então eu não consigo ver Deus como pai. Mas o meu ponto é, na ausência de um pai ideal, nós temos o nosso Pai Celestial, que é sempre o Pai perfeito, mas Deus também te dá outros pais. O que eu quis dizer com a ideia de que os dons espirituais que nós temos vão contribuindo para que a gente vá tendo gente ao nosso lado da caminhada, é que é essa a relação inspirada pela Escritura, para que a gente se relacione uns com os outros. Talvez você menina, você garota, não tenha uma mãe ideal, exemplar, para te ajudar a pensar biblicamente, mas Deus te deu outras mães. Deus te deu outras mães, irmãs mais maduras ao seu lado, para te ajudar a ensinar como você deve se vestir, se portar, se relacionar. Meu irmão, minha irmã, talvez vocês sejam estéreis, talvez você vá ser solteiro por muito mais tempo do que gostaria, e fique pensando: então, eu nunca terei filhos. Olha quantas crianças estavam correndo à nossa volta,
São todas crianças que podem fazer parte da sua vida e ser seus filhos espirituais. Meu irmão, hoje, se nós temos demandas em relação ao José, por exemplo, as primeiras pessoas que nós procuramos são nossos irmãos em Cristo e não nossa família. As primeiras pessoas que procuramos são nossos irmãos em Cristo, que sabemos que estarão conosco, que compartilham da nossa fé, que acreditam como nós acreditamos. Quando passamos por desafios e por lutas, as pessoas que estão lá para chorar e se ajoelhar e orar conosco são nossos irmãos em Cristo Jesus. E essas relações não são relações step, não são relações substitutas da Shopee. Elas são as relações ideais, porque elas têm mais força e poder para sustentar a minha e a sua vida do que nossas relações sanguíneas, porque nossas relações sanguíneas às vezes nunca serão recuperadas, nunca serão reajustadas. E uma terceira ideia importante do texto, meu querido irmão, é que quando nós somos adotados, recebemos uma família que redefine nossos vínculos e propósitos. O versículo 5 diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. O que o texto está dizendo é que toda essa obra realizada por Deus, todo esse plano maravilhoso que alcança a minha e a sua vida, faz parte da vontade soberana, de propósito de Deus para mim e para você, para que Ele mesmo seja celebrado e glorificado por sua graça. O que aponta para o fato de que a família biológica, ela é real, ela é importante, mas ela não é suprema. A cruz cria uma nova lealdade, maior do que a lealdade estabelecida pelo sangue. O sangue de Cristo Jesus dá para nós uma nova família, mais poderosa, mais real. Ganhamos novos filhos, novos pais, novas mães, novos irmãos, novas irmãs. De forma que, ao não dar para você e para mim uma família estável e perfeita, que é o caso de todos nós, o Senhor nos ensinou a valorizar os nossos irmãos e irmãs adotivos em Cristo. Isso não anula os nossos laços familiares, mas coloca esses laços sobre um novo olhar, um novo Senhor, Jesus Cristo. A igreja é um lugar chamado para ser família para quem não tem família. O nosso relacionamento não é uma opção, é um chamado claro de Deus para cada um de nós. O que o texto está dizendo é que, para cristãos, essa versão da vida não é uma alternativa. Essa versão da vida é o bom, perfeito plano e propósito de Deus. Encontrar outras pessoas que dão a você um senso de pertencimento e de família, saber que alguém se importa com você, que alguém quer o seu bem. Por quê? Porque me criou? Porque é meu pai? Porque é minha mãe? Porque temos o mesmo sobrenome? Não, porque servimos ao mesmo Deus, e isso nos faz família. Esse é o plano do Senhor. Você já se sentiu assim em relação a algum irmão da igreja? Se sentiu realmente próximo a um irmão em Cristo Jesus, como se ele fosse seu irmão, sua irmã? Ao mesmo tempo você talvez lute internamente pensando: nossa, mas eu queria ter essa relação com a minha família de sangue. Não se preocupe, meu irmão, talvez você nunca vá conseguir. A nossa família de sangue é pecadora. Não que nossos irmãos em Cristo também não sejam, mas a graça de Cristo filtra nossas relações, ajusta nossas expectativas. Portanto, se há algo que para nós é muito caro como igreja, a Igreja Presbiteriana Norte, é que todos nós precisamos participar ativamente para que nossa comunidade seja um lugar de acolhimento e pertencimento.
Pertencimento é uma das coisas que as pessoas mais buscam. Quando eu estava lendo um livro sobre esse tema essa semana, o autor compartilha uma história engraçada, que uma vez ele estava discipulando um rapaz que veio do tráfico, abandonou o tráfico e conheceu a Cristo, entregou sua vida, sua história e passou a fazer parte da igreja e assim por diante. Ele perguntava como é que era a vida lá, existe alguma coisa que ainda te dói o coração, te entristece? Ele falou, não, eu tenho uma clareza muito grande da maldade que o tráfico representa, de como isso foi a obra, né, do meu pecado, de Satanás na minha história, e como Deus me recrutou para si, me chamou e me amou. Mas ao mesmo tempo ele disse, mas tinha uma coisa lá que eu não sei explicar, eu sei que ela não é muito santa, mas é um sentimento estranho. Eu sinto falta do sentimento de pertencimento que eu tinha àquele lugar. Olha que engraçado. E o autor diz que já entrevistou gente que tinha todo tipo de relação com alguma estrutura que desse a ele esse senso de pertencimento, e essa é uma das coisas que mais os mantinha ali. O fato de se sentirem amados, parte de algo. Meu querido irmão, nossa comunidade precisa ser um ambiente onde as pessoas percebam que ganharam irmãos e irmãs em Cristo Jesus, pessoas com as quais elas podem contar, pessoas que estão realmente, intencionalmente voltadas para participar da vida delas. Qual é a sua demanda, Nádia? Eu vou participar da sua vida e servir você. Qual é a sua demanda, Patrick? Eu quero participar da sua vida e servir a sua família. Você não está sozinho. Qual a sua demanda, Denis? Eu quero fazer parte da sua vida. Qual a sua demanda, Sandro? Eu quero participar. Eu quero rir com você. Eu quero chorar com você. Eu quero fazer parte da sua vida. Para isso existe a igreja. Por isso que eu tenho severas críticas e dificuldades com igrejas que proporcionam uma plataforma de consumo, onde você entra na igreja, você sai da igreja, ninguém sabe nem quem você é. Não faz diferença nenhuma. Se você morrer, leva uns 6 meses para descobrir. Que igreja é essa? Não tem ninguém para chorar com você, não tem ninguém para se alegrar com você, ninguém sabe nem seu nome. Eu me lembro que antes de plantar a igreja, quando a gente estava idealizando o projeto, eu vim da minha igreja lá no interior, e de manhã, durante as manhãs, eu ia numa igreja que estava em plantação aqui em São Paulo, e à noite eu ia numa igreja lá em Alphaville, para conhecer esses cenários. E eu me lembro que nessa igreja de manhã, eu já ia à igreja há uns 6 meses, dominicalmente. Eu me lembro que eu estava em um dos cultos, e o pastor estava, vamos ver os visitantes e tal, ali, olha ali o Lucas, tudo bem? Lucas, você e sua esposa, há quanto tempo que eu não vejo vocês? Eu falei, seu amigo, como você não me vê? Estou aqui todo santo domingo. Que história é essa? Oh, sejam bem-vindos, visitantes. Visitantes, imagina, acontece isso em igreja muito grande, né? Os visitantes, sejam muito bem-vindos. Não, sou visitante, não, sou membro aqui faz 6 anos já. Entende? Que igreja é essa? Como assim? Portanto, se eu não posso participar da vida do meu irmão, se eu não posso ofertar para ele um senso claro de comunidade, nós não conhecemos a beleza e a graça da família do Senhor. Portanto, meu irmão, se você está passando por um desafio, se você está passando por uma alegria, por uma necessidade, desde as mais simples às mais complexas, considere convidar a família de Deus para participar da sua vida, para participar da sua família. A casa de Deus não é lugar para anonimato, não é espaço para entrar aqui, ninguém saber quem você é, ir embora, ficar por isso. Não, nós precisamos saber quem você é. Você é um novo irmão. Nós queremos te conhecer, queremos trazer você para perto da nossa vida, para perto da nossa família. E como é que nós podemos viver nessa família? Agora que nasce uma rede de novas mães, novos pais, novos irmãos e novas irmãs espirituais, nós precisamos aproveitar essas relações. Aproveite essas relações, meu irmão. Tanto desfrutando dos privilégios dessas relações, quanto abraçando os desdobramentos e as obrigações dela. Você já notou que quando nós, por exemplo, batizamos uma criança aqui, isso aconteceu na semana passada, que nós batizamos o Bernardo, nós fazemos perguntas à comunidade
perguntando à comunidade não só: vocês acham esse bebê lindo, sim ou não? Sim. Vocês estão dispostos a carregar e abraçar e apertar esse nenê lindo, sim ou não? Sim. Não. Vocês estão dispostos a orar e caminhar com esses pais, a ponto de exortá-los, se necessário, a respeito da criação dessas crianças? Sim, nós estamos. Vocês estão dispostos a ser mais exemplos de fé e piedade, de pastoreio, de graça, de bondade, de carinho para com as crianças que estão sendo batizadas aqui? Estão dispostos? Sim, estamos dispostos. Nós participamos disso. Você percebe quantas crianças o Senhor deu para nós, que fazem parte de nossa vida? O José não é só minha responsabilidade, não, é sua responsabilidade também. Na mesma medida que a Rebeca é minha responsabilidade, e a Helena é a responsabilidade do Sandro, e o Pedro é a responsabilidade do Douglas, e o Samuel é a responsabilidade do Patrick, e o Murilo é a responsabilidade da Joelma, porque são outros filhos que Deus nos dá. Eu quero que essas crianças, mesmo que não sejam meus filhos, conheçam a Cristo, e vou fazer o que seja necessário para que isso aconteça. Portanto, meu irmão, alguns desdobramentos práticos aqui para você. Se você é mais velho, um homem mais velho ou uma mulher mais velha, sirva aos mais novos como a filhos e filhas. Olha o que diz o texto de Timóteo 5, 1 e 2. Paulo está falando para Timóteo: nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Ele está aqui mostrando qual a relação que jovens, homens mais novos, falam com homens mais velhos. Não é que os homens mais velhos não podem ser corrigidos, mas eles são corrigidos na mesma relação de respeito e autoridade que eles têm com seus pais. Eu não falo com José do mesmo jeito que eu falo com meu pai, da mesma forma que eu não falo com meu pai, da mesma forma que eu falo com José. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Ele está estabelecendo uma relação. Com os mais velhos, você fala como se fossem seus pais. Com os mais jovens, como se fossem seus irmãos. As mulheres mais velhas, trate-as como você trataria sua mãe. E as mais jovens, com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. Essa é a relação que temos em Cristo Jesus. Isso vai se desdobrando. As crianças, como se fossem nossos filhos, como se fossem nossas crianças. Essa é a relação que precisamos ter. Portanto, se você é mais velho, considere, meu querido irmão, pastorear os mais novos como se fossem filhos. Eu já vi em larga escala nas igrejas os mais velhos terem um hábito muito doentio, que é o hábito sempre de criticar os mais novos. Mulheres que criticam as meninas mais novas, homens que criticam os homens mais novos. Participe da vida deles. Você já viveu aquilo, você já foi adolescente, você já foi recém-casado. Olha o Patrick que acabou de voltar da lua de mel dele, estão ambos esbanjando luz, está até difícil de olhar para eles, estão que nem Moisés, relampeando da glória de Deus. Trate-os como se fossem filhos, estão no início da vida. As crianças, trate as crianças como se fossem seus filhos. Eu não consigo entender gente que não olha para as crianças. E eu reparo isso, hein, meu irmão? Repara, eu sou radar de gente que não gosta de criança, hein? Eu vou para cima. Chega a criança, não olha para a criança. Falou aí para os pais e sai andando. A criança é o que? É boneco? É enfeite. Eu me lembro uma vez, já aconteceu, a gente foi na praia, eu era bem novo, a gente foi na praia numa igreja presbiteriana, e aí então passou um diácono contando os visitantes, falou 1, 2, 3, e não contou nenhuma criança. E aí minha mãe falou assim: ah, tem eles dois aqui ainda. Ele falou assim: não, as crianças a gente não conta. As crianças nem existem, né? Você faz isso com o seu filho? Você ignora teu filho cedo quando ele acorda? Então por que você ignora as outras crianças? Por que você não se preocupa? E mais, meu irmão, vou mais longe. Eu já vi gente que começa a ter birra de algumas crianças. Ah, mas isso aí me sobe o sangue. Gente que tem birra de criança. Você não tem filho, não? Você nunca foi criança? Você não lembra que você era um capeta quando era criança? Vou trazer sua mãe aqui para contar você quando você era criança. Ah, era um anjinho caído. Agora não gosta da criança que conversa, da criança que chora, da criança que briga, da criança que bate. É criança, gente, é criança.
não é adulto. Nem você sabe lidar direito com a vida, quer que a criança tenha um temperamento de adulto? Olha, a criança com graça e com misericórdia são seus filhos também, são suas crianças também. Para nós é muito claro e muito evidente quais são os adultos que o José gosta. Quem tem filho aqui sabe dizer quais são os adultos que as nossas crianças gostam, né? O José gosta dos adultos que gostam dele, simples assim. O José gosta dos adultos que se interessam por ele, que conversam, que brincam, que olham, que insistem, que abaixam. O que você quer brincar? É um negócio tão tóxico que quando você viu, o adulto já está querendo pular da janela, de tanto que ele gruda, ele não solta mais. Mas ele fica apaixonado. As crianças são assim, participe da vida delas. Trate-os de mesma idade como a seus irmãos. Se alegre quando eles vencem, quando eles conquistam. Ajude-os nos seus desafios, nos seus problemas. Imagine o que nós fizemos hoje a respeito da Fernanda, do Gui e da Lise. Talvez você nem conheça a Fernanda, o Gui e a Lise, mas são nossa família. Alguém de nossa família está sofrendo, nós vamos sofrer junto. Não é porque não é meu bebê, não é porque não é minha família. Nós vamos chorar junto, nós vamos lutar juntos, nós vamos clamar juntos pelo milagre do Senhor naquela família, porque é minha família também. Eu nunca nem vi a Lise, mas é minha bebê também. Que foi assim que Deus fez. Esse é o plano de Deus para a nossa família. A família terrena é muito importante, percebeu? Eu não estou diminuindo a família terrena, ela é muito boa, mas ela não é a família final. A família final é a família comprada pelo sangue de Cristo Jesus. A nossa família eterna, a igreja, não está circunscrita apenas a essa igreja, está circunscrita a todos os santos e salvos no mundo todo. Somos chamados a ver essa realidade de companhia, de irmandade hoje, agora. Portanto, meu querido irmão, para que a gente encerre, escute aqui. Se você está se aproximando recentemente da nossa comunidade, ouça isso de púlpito e grave no seu coração. Nós queremos ser parte da sua família. Nós vamos chorar com você, nós vamos rir com você, nós vamos sofrer com você, nós vamos fazer parte da sua vida e da sua história. Se você já é parte dessa igreja, assuma esse chamado. Contribua para que seus irmãos experimentem o máximo dos desdobramentos do que é ser família do Senhor. Nossos laços sanguíneos não são mais importantes, eles são também importantes, mas os laços supremos são os laços construídos em torno do sangue de Cristo Jesus. Quem foi achado, amado e salvo por Cristo Jesus não se abandona nunca. Você pode contar comigo e eu posso contar com você. Essa não é uma opção, é um chamado. Que nossas famílias sejam um retrato disso, meu querido irmão. Enquanto você estiver disposto a ser servido e cuidado e pastoreado, estaremos aqui para participar da sua vida, das suas lutas, das suas lágrimas e para festejar, rir e celebrar junto de você nos dias mais felizes. Esse é o plano de Deus para nossas famílias. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus poderoso, colocamos nossa família, nossa vida diante do Senhor e pedimos, ó Deus, faz-nos um grande corpo, uma família, ó Deus, dispostos a servir uns aos outros, a nos amar, a nos pastorear, a nos edificar. Dá a cada um dos irmãos aqui, ó Deus, pais e mães, irmãos e irmãs, que cada um de nós possa ser encontrado, amado, cuidado por pessoas que não têm o mesmo sangue, mas têm o mesmo Senhor, servem ao mesmo Deus. Faz-nos uma família, ó Deus, uma família verdadeira, que cuida, que protege, que exorta, que serve, que pastoreia, para a glória do Senhor, ó Deus. Louvado seja o teu nome, fortalece nossas famílias, ó Senhor, para que teu reino cresça, por meio do teu evangelho, proclamado e vivido, na família do Senhor, que também é composta por essa igreja. Te amamos e louvamos teu nome em Cristo. Amém.